amigo. Bom, nós estamos transmitindo aí para o Face e hoje para o Insta. Da próxima vez sai também para o YouTube, todos os canais possíveis aí. A gente dá as boas-vindas aos nossos amigos que estão chegando. Boa tarde a todos vocês. Pode ser que a gente não consiga, às vezes, acompanhar as perguntas, mas na medida do possível, se as pessoas acharem importante, vai repetindo aí a pergunta, tá bem? Então nós vamos aqui já fazendo as reflexões enquanto os nossos amigos chegam aí para a live. Agradecer o Gustavo aí pela paciência de ficar me aturando. E eu queria te pedir uma gentileza, eu tenho acompanhado aí, você tem feito bastante trabalho. Fala um pouco das suas palestras aí, do material que você está divulgando. Claro. Rapaz, tem sido uma bênção para o trabalhador do Cristo, né? Nós que somos trabalhadores da última hora, na pandemia percebemos quantas pessoas realmente estão ficando necessitadas do Evangelho, de uma palavra de bom ânimo, que foi a grande tarefa do Cristo, né? Ele veio trazer a boa nova, isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? E nós estamos aí fazendo alguns trabalhos, né? Estamos nos desdobrando, mas na verdade eu costumo dizer que somos nós os maiores beneficiados. Então já aproveito para convidar o pessoal, hoje mesmo às 19h30 teremos uma outra abordagem à noite, durante a semana que vem, nos sigam por aí, porque eu realmente já nem dou conta de acompanhar a agenda não, vou postando dia por dia. O mais importante é que a gente procura relembrar a boa nova, que quer dizer em síntese boa notícia. E hoje a gente vai falar de alegria de viver. Eu acho que a alegria de viver tem tudo a ver com receber a boa notícia. E durante os trabalhos, Nelson, só para a gente introduzir, foi muito legal que essa semana, em especial, um tema foi tocado pelas pessoas em geral. Concordância e universalidade. A depressão, sentimentos de tristeza, de dificuldade de lidar com esse momento, ideações suicidas. Então, eu percebi nas lives dessa semana essa temática. E eu vejo que a alegria é exatamente o antídoto, né? É exatamente aquilo que vai gerar profilaxia e tratamento para todos esses processos psicopatológicos, da tristeza, da melancolia, da depressão, e eu acho que a gente vai poder prosear bastante hoje à tarde sobre isso. Então tá, para a gente começar, eu peço, faça a nossa prece inicial, para que, de certa forma, nós, em conjunto com todos que estão nos acompanhando aí, consigamos criar uma vibração e sintamos a alegria que com certeza vem do mais alto. Então deixa a palavra com você para a gente iniciar, meu amigo. Bem-aventurados somos nós, aqueles que aceitaram o convite do Rabi Galileu para ceiar com ele. Este banquete espiritual que ele nos oferece, que é a boa nova, a boa notícia que há 20 séculos, embora exista na Terra, ainda estamos tendo dificuldade de nos nutrir dela. Bem-aventurados somos nós, porque aceitamos a condição de irmãos menores, de necessitados, mas também de colaboradores do Cristo. E é por isso que nós rogamos a Ti, ó Mestre, médico das almas, psicoterapeuta por excelência, que Teus fluidos benevolentes chegue a todos os lares que nos acompanham pelas redes sociais mais diversas, que nossos irmãos que se encontram como que envoltos por um campo fluídico deletério, ainda com dificuldade de ver, ouvir e sentir a alegria da casa que o Pai nos concede, possa hoje, através do nosso humilde concurso, mas principalmente através da lembrança de Tuas palavras, entreverem a grande luz que é Deus, encontrar motivos para sermos felizes,
principalmente nas pequenas coisas. Que os lares que se abrem caridosamente para esse diálogo também possam se abrir para as tuas irradiações amantíssimas. Que as casas mentais, principalmente, tenham portas e janelas abertas. E nós só te pedimos uma coisa, mestre, que ao final desse encontro em teu nome, possamos estar mais alegres, mais felizes, melhores do que aqui chegamos. Que a tua paz nos envolva a todos e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meu irmão. Começamos aí já inspiradíssimos, né, para fazer essas reflexões. Eu gostaria de começar fazendo aqui um contato direto com o pessoal que está nos acompanhando. Vocês são pessoas alegres, e aí eu vou fazer aqui um paralelo, vocês são pessoas felizes, deem um sinal para a gente. Todo mundo, eu sou muito alegre, sou muito feliz. Como vocês se sentem a maior parte do tempo? Essa que é uma indagação importante. Quando você fala a respeito aí das pessoas estarem nesse estado de alma, né, depressivas, né, esse sentimento de incerteza, e a gente vê de insegurança de uma forma geral, aumenta aquilo que a gente chama de o mal do século, que poderíamos dizer que é muito mais que o mal do século, o mal do milênio, né, antes chamado de melancolia. Então, a primeira pergunta, né, essas pessoas falam, eu sou feliz, eu sou alegre e tal. Realmente, quem não quer ser feliz de verdade? Quem que está totalmente feliz? É possível ser feliz totalmente? Quem está correndo atrás da felicidade? Ou se você se sente infeliz, né, o que está te impedindo de ser feliz? É importante a gente fazer essas reflexões, né? Aí, ó, tem gente falando, eu sou muito feliz, tem um monte de gente feliz. Que bom, só reunir os felizes aqui. A gente precisava trazer os tristes. Como disse o Gustavo, clica no aviãozinho e manda pro amigo triste para ele vir para cá. Para a gente falar da alegria, que é um treino, né? Porque isso também tem muito a ver com o que eu queria falar. Normalmente, quando eu estou conversando com as pessoas e fazendo palestras sobre esse tema e tal, muitas pessoas se colocam como infelizes, que a vida é péssima, que a vida é difícil e tal. Mas quando a gente fala sobre a proposta de mudança, as pessoas, na maioria das vezes, não querem mudar. Elas falam que querem, mas o comportamento é diferente. Então, eu acho que eu já falei disso, eu peço licença a repetir, porque a gente fala tanto, no final nem sei aonde eu falei. Mas é interessante quando aquela pessoa que fala que quer muito uma coisa, fala, eu quero muito, tô doido para trabalhar. Eu falo, tá procurando emprego? Não. Quer que o emprego bata na porta da casa. E assim, muitas vezes as pessoas se sentem infelizes, mas elas gostam, por incrível que pareça, dessa postura de ficarem infelizes, de serem coitadinhas. Aquelas pessoas que quando você conta uma história triste, ela te fala assim, boba, se eu te contar minha vida, você chora. Né? E ela abre ali um rosário de desgraça, que quer carregar o troféu da desgraça para casa. Viu que a minha vida é muito pior? Então, quando a gente encontra essas pessoas da síndrome do urubu, é muito difícil ter uma mudança de comportamento, porque eu coloco em dúvida se realmente elas querem. Então, Gustavo, partindo desse princípio, existem elementos, você acha, que a gente possa utilizar para que a gente possa começar a ter uma vida mais feliz, mais alegre? Segundo os espíritos, a felicidade não é desse mundo. E aí, como é que a gente destrincha esse caroxo? Vai lá. Oi? Não tem importância. O Gustavo travou. Bom, eu acho que o Gustavo, enquanto ele está travado aí, eu vou falando com vocês. Ele aparecendo, a gente volta. Gustavo voltou? Ainda bem. Por favor. Você some para mim aqui, eu sumo para você. Entendi. Beleza, vamos seguir. Vida que segue. Vamos lá. Você conseguiu acompanhar a minha pergunta? Sim, sim. Perfeito. Essas considerações são muito importantes
E é interessante que, em observando o relato das pessoas aqui, respondendo ao seu questionamento, se elas são alegres, se elas são felizes, nós percebemos mais uma vez a lei da concordância e da universalidade. Muitos estão associando a alegria e a felicidade à gratidão, né? E aí nós vamos perceber o quanto a gratidão é um mecanismo de alcançar a felicidade. E a gratidão normalmente pelas pequenas coisas, porque aí é que se encontra realmente a condição em que temos de nos felicitar. Eu queria relembrar aqui quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, que talvez estivesse um pouco triste, melancólico, e aí Paulo queria trazer a ele elementos para ser feliz. Aí ele diz assim, olha, se tivermos o nosso sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Então essa carta a Timóteo traz aqui o contexto da gratidão. Mas não a gratidão só quando eu alcanço aquele meu sonho, aquele sucesso. Não é, o pessoal, é isso aí, o pessoal está concordando, porque eu acho que é isso. Quem está grato, de alguma forma, está feliz. E nós temos que dissociar a felicidade de ausência de obstáculos, ausência de dificuldades, porque essa felicidade não é desse mundo, obviamente. Porque é um mundo de provas e expiações. Como aguardar não ter nenhum tipo de obstáculo para tornar-me o estar feliz? Então, o estado de alegria e de felicidade, eu particularmente gosto de trabalhar didaticamente, sem uma consulta aqui ao léxico, né, ao dicionário, alegria e felicidade como dois conceitos um pouco diferentes. Particularmente, eu digo que a alegria é aquele conceito momentâneo. Por exemplo, tem gente que está alegre na balada, tem gente que está alegre no boteco, tem gente que está alegre com as coisas mais escandalosas, segundo a lei divina. Agora, a felicidade é um outro conceito. Pessoalmente, entendo que a felicidade é algo que é menos fugaz, é algo que é uma aquisição espiritual e que independe das circunstâncias e independe do outro. Quando eu dependo do outro, das circunstâncias, é ainda uma característica muito mundana. E aí eu vou atribuir aquilo que os espíritos falavam, né? A felicidade não é desse mundo. Então, só para a gente começar esse bate-papo, eu queria trabalhar com esses conceitos e que a gente pense nisso, né? Eu acho que o exercício da gratidão e a gratidão pelas pequenas coisas é muito importante. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala de alegria, a imagem do Nelsinho é um paradigma, né? Um cara que está sempre sorridente, sempre feliz. Então, eu acho muito bacana esse olhar, trazer isso para as pessoas, trazer a leveza da vida. Isso não quer dizer que você ou eu ou outras pessoas não tenham problemas, muito pelo contrário, né? Verdade, meu amigo. Essa distinção entre alegria e felicidade, ela é muito importante, porque eu posso ser feliz tendo momentos alegres e momentos tristes. Acontece o seguinte, sempre tem a ver com o nosso olhar. As situações, elas, na minha opinião, elas são neutras. Nós é que damos o valor a elas. Você vê, nós falamos isso anteriormente, pessoas passando pela mesma situação e que para uma é o caos e para outra é apenas mais uma situação. Tem uma pesquisa que diz que 54% das pessoas, mais da metade da população adultas, encontra-se moderadamente saudável do ponto de vista mental, teoricamente, né? Mesmo assim, a maioria não se sente suficientemente bem. Falta-lhe mais alegria, satisfação e entusiasmo pela vida. Isto é, ainda estão em busca da felicidade. Tem muita gente correndo atrás da felicidade, né, meu amigo? Mas muita gente correndo atrás mesmo. Eu acho que quando a gente está correndo atrás, a gente não consegue vivenciar a felicidade. Bom, partindo desse princípio, eu falo assim, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios, mas a escolha sempre será nossa em querer aprender com elas ou sofrer com elas. Eu estava conversando agora mesmo com a Eda e eu falava assim, que o Chico teve momentos difíceis na vida dele. E diz que quando ele estava se sentindo deprimido, para baixo, ele abandonava a casa dele e ia para os bairros mais pobres para poder lidar com os sofrimentos maiores que o dele.
E enquanto ele focava no sofrimento dos outros, tentando minimizar, a vida dele ficava mais leve. Então, por quê? Porque quando a gente foca no nosso problema, a tendência a aumentar. Por isso, um distanciamento deles nos faz ter uma leveza no olhar. Mas existem alguns pontos, Gustavo, que são fundamentais. Primeiramente, eu acredito em Deus. Se eu não acreditar em Deus, aí a tendência a sofrer vai ser maior. Eu acredito em Deus, é uma opção minha. Não quero que ninguém acredite porque eu acredito. É uma conclusão que eu cheguei, um desejo que eu realizei ao encontrar a divindade em tudo que existe. Isso é meu. A partir desse momento em que eu me identifico com essa divindade, vejo como perfeito e recorro às palavras de Jesus, que não cai uma folha de uma árvore sem que ele queira, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que ele sabe tudo, então ele sabe o que está acontecendo e há um propósito. Eu vejo Deus como pedagogo. Como pedagogo, ele quer nos educar. Nos educando, ele vai nos dar as lições necessárias para o nosso aprendizado. A revolta é como se eu quisesse matar a aula. A revolta é como se eu não quisesse aprender a lição. A partir do momento em que eu identifico a situação e falo assim, bom, ela quer me ensinar algo, o que eu quero aprender, o que eu tenho que aprender com essa situação? É uma escolha que eu faço. Não que eu não tenha problema, tenho, mas como é a forma de encarar? A forma de encarar vai determinar o peso. Nós que apostamos na eternidade, na imortalidade da alma, como nós falamos da outra vez, Gustavo, a gente pensa o seguinte, se eu acredito na imortalidade e a vida vai continuar depois, tudo que eu estou vivendo aqui passa. Aí eu fico pensando, aquilo que eu valorizava 10 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje já não tem tanto o mesmo valor, porque a maturidade vai vendo, colocando as coisas no lugar e vai fazendo a gente repensar sobre o que é realmente importante. Eu digo lá aquela frase de Fernando Pessoa, né? Que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu escolho sofrer menos. É uma escolha. Isso faz com que eu aproveite mais os momentos de alegria. E aí entra a gratidão, concluindo e voltando para você. Eu sou grato por tudo. Olha, eu sou grato por estar aqui, conversando com você. Me obriga a estudar, me obriga a aprender mais de tecnologia, me obriga a me preparar e repensar aquilo que eu sinto e penso para chegar aqui e não falar besteira. Ou pelo menos falar menos besteira, né? Porque no fundo, a gente imprime as nossas características. Então, quando a gratidão norteia o meu olhar, eu terei mais tendência de ser mais alegre do que aqueles que não são gratos pelas oportunidades. Mas vai, conte mais aí, meu amigo. Maravilha, Nelson. E essas reflexões realmente nos fazem perceber o quanto a religiosidade, a espiritualidade, aqui sem um rótulo, sem uma bandeira, não é? Nós aqui, muitos somos espíritas, mas acredito que temos irmãos aqui de outras religiões, enfim. Mas o deísmo é fundamental para nós. E isso existem várias pesquisas que demonstram que o indivíduo que não tem uma crença em Deus, não tem um contexto que hoje a ciência da psiquiatria chama de espiritualidade e religiosidade, em geral está mais propenso ao suicídio. Existem estudos epidemiológicos que demonstram que há 10 vezes mais probabilidade de um indivíduo ateu, por exemplo, ou materialista, cometer o suicídio. E sabe-se também que a doença que está mais vinculada ao suicídio é a depressão, que obviamente é o oposto da alegria e da felicidade. Mas a depressão, muitas das vezes, vem daquilo que você comentou. Indivíduos que têm dificuldade de passar por determinados processos que outros passam com muita tranquilidade. E aí nós temos um contexto que vale muito a pena ser pensado. Triste realidade, né, Kátia? A gente fala de pandemia, né? Só para pegar essa questão do suicídio, a maior pandemia hoje é o suicídio, gente. E eu acho que esse tema que nós estamos tratando aqui é o antídoto. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. As pessoas que têm resiliência, que têm capacidade de enfrentamento para com as dificuldades naturais da vida, elas vão tender a sobrepor-se a isso e manter-se bem. E travou. Gustavo travou para mim, travou para todo mundo. Ô, Gustavo, eu espero que você volte logo para a gente poder continuar realmente essa questão da pandemia.
Aí, voltou? Sim. Oh. Sim. Beleza, pô. Onde é que eu parei? Você estava fazendo uma relação a respeito da pandemia, em relação à forma de lidar. Beleza, é isso aí. Um abraço aí, Massoterapia Deu Bem. Um grande abraço, a Mel, nossa companheira lá de Barbacena e tantos outros. Então, eu falava sobre isso, né? A gente está preocupado, devemos estar com a pandemia do Covid-19. Mas a maior pandemia que existe hoje é a pandemia do suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Então, isso sim é algo que nós precisamos refletir e tem muita estreita relação com o nosso tema, é o que eu dizia. Essa condição do enfrentamento das dificuldades. E sabe-se hoje, através das pesquisas também, com aqueles que tentaram suicídio e graças a Deus não conseguiram, que no fundo eles não queriam acabar com a vida, mas com os problemas. Então a gente vai perceber que a alegria ou a felicidade é uma ferramenta para o enfrentamento dos problemas. E o deísmo, a crença na imortalidade, em algo além da matéria, vai nos dar, naqueles momentos de muita dificuldade, uma força para sobrepujarmos a isso. E é aí que entra essa característica de sermos gratos pelas pequenas coisas, porque, em verdade, o que nós achamos que são pequenas coisas, para outros, pode ser muito. É o caso do Chico. Né? Quando ele tinha alguma dificuldade, ele ia conhecer uma realidade muito mais complexa. Hoje, muitas pessoas fazem isso, né? Vão à África, vão fazer o trabalho lá, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras, enfim. E quando as pessoas se deparam com aquela realidade, elas se transformam. E embora haja uma grande benemerência e mérito desse trabalho, a gente não precisa ir muito longe. Né? Temos pessoas aqui de várias cidades, estados e países. Nós podemos ir próximo de nossas casas e vamos encontrar dificuldades muito grandes. E ali entra a ocupação útil do tempo, que é uma coisa que eu queria comentar contigo e trabalhar isso contigo, Nelsinho. O quanto a ocupação útil do tempo é bendito para nós, que é o trabalho, né? A definição que os espíritos dão de trabalho, o quanto o trabalho nos deixa felizes. Quando você diz que se sente feliz e grato por estar aqui, eu também, porque é sempre um momento de uma alegria maravilhosa. Quando nós estamos no trabalho do bem, parece que nós recebemos um influxo, uma energia, um bom ânimo, que não tem soldo, né, para usar o linguajar militar, não tem soldo, não tem pagamento que seja correlato. Então eu queria trabalhar isso contigo. O que você pensa disso, dessa oportunidade bendita no trabalho do bem, como ferramenta para adquirir felicidade e alegria? Se eu não me engano, é uma frase de Davi que ele diz que a felicidade está na atividade. Diz os espíritos que trabalho é toda atividade útil. Eu me sinto trabalhando o tempo inteiro, tentando fazer alguma coisa útil. Mas se a gente pensa que realmente existe uma energia em nós que nos mobiliza, que nos faz caminhar, essa energia é o que dá vida. Na conversa que eu tinha com a Hélia, a gente identificava um casal amigo nosso, que tem 6 filhos, e eles sempre foram exemplos de educação dos filhos e tal, e agora, eles são lá de Barbacena, eles estão à frente de um grupo espírita, numa comunidade muito carente, e eles passam uma boa parte do tempo deles voltado a atender às necessidades materiais da comunidade, e também espirituais, porque eles fazem reuniões, trabalho de educação. Aí eu falo assim, o quanto é importante você ter algo para abraçar, uma causa que te mobilize, que te faça levantar da cama, né? Tem uns padrões que foram classificados para identificar pessoas felizes. Olha que interessante. Capacidade de adaptação a novas situações. Toda pessoa feliz ela tem que ter essa capacidade de se adaptar. É o princípio da inteligência, segundo os primórdios da palavra, né? Que a inteligente é aquele que é mais capaz de se adaptar ao meio. Buscar o objetivo de acordo com as suas características pessoais. Nem todo mundo vai adotar crianças, vai trabalhar numa creche. Mas aí a pessoa pode não gostar de criança, mas ela se dedica aos animais, ela se dedica aos idosos, ela se dedica a ensinar algo que ela tem de bom para melhorar o mundo que vive. Então, buscar essas características são importantes, né? Esses objetivos. Não superdimensionar suas falhas e defeitos.
Pessoas que se autopunem punem constantemente, elas vão fazer igual a água estagnada. A água estagnada apodrece. Você ficar remoendo o passado. Enfrentar problemas com a ajuda de outras pessoas. Às vezes você não dá conta. Vai precisar de um amigo, vai precisar de uma terapia, receber apoio de pais, parentes e amigos. Ser agradável e gentil no relacionamento com outras pessoas. Olha como é que isso é importante. Quantas pessoas, Gustavo, você conhece que se ela está mal, ela agride quem estiver perto? Como se as pessoas fossem culpadas pela infelicidade dela. Eu sempre digo que o que está fora é estímulo, neutro. Você vai dar valor, positivo ou negativo. Continuando, riqueza em relacionamentos humanos, ser competente naquilo que faz. Normalmente as pessoas felizes não são medíocres. Quem é medíocre, na minha opinião, é aquele que fala, eu não sou pago para fazer isso, eu faço o básico. Dizem, uma palestra de empresário, o cara falando sobre isso, né? Que estavam todos trabalhando em função de uma missão da empresa e a mulher que era paga lá para fazer a faxina e tal, ela tinha que fazer o café e ia fazer um café muito ruim. E foram conversar com ela e tal. E ela fala, eu não recebo para isso. Percebe? Fazer um café ruim, porque ela não recebia fazer um café bom. Diferente daquele outro cara que quando a NASA estava preparando para lançar o foguete, né, a Lua, né, mandar aí o homem à Lua, e ele entrevistado, perguntaram para ele, o que você faz aqui? Ele era o faxineiro. E ele então disse, eu estou ajudando a mandar o homem à Lua. Então, tu percebe? Ele tinha compromisso que ele também fazia parte do processo. E não apenas limpava. A função de limpar era tão importante quanto as outras. Percebe? Porque cada um tem a sua cota para doar. E aí que eu acho que está o diferencial. Quando você põe o toque de amor, o toque de... Fala assim, eu falo com os meus filhos, quando você pôr a mão em algo, deixa a sua marca. Que as pessoas sabem assim, isso foi fulano que fez. É uma coisa que eu os educo. Eu penso assim. As pessoas têm que ver a cara naquilo que eu faço. E então, tá me vendo ali porque eu dei o meu melhor. Mas não é para ser negativamente, não, tá muito ruim, então foi fulano. Não, positivamente. Pessoas que são identificadas como felizes, concluindo aí, não que elas não tenham ausências de problema, mas lidam de forma diferente. Possuem uma forte identidade ética, gosta daquilo que se possui, é autoconfiante, pertence a grupos e tem independência pessoal. Não transfere a sua responsabilidade para os outros. E isso é importante. Será que alguém pode nos fazer feliz, Gustavo? O que você acha? Essa frase é ótima. E a minha esposa que está te ouvindo aqui no quarto ao lado deve ter estremecido ao te ouvir. Porque há muitos anos atrás, quando nós conhecemos a doutrina espírita, e eu fui percebendo isso, que o conceito de felicidade, de evolução, embora haja uma cooperação, mas é individual, certa feita, naqueles diálogos de casais, né? Falei, olha, você não pode depender de mim para ser feliz. E eu não posso depender de você para ser feliz, porque é impossível. Não há como, assim como ninguém muda ninguém transforma o outro em uma pessoa feliz. Mas aquilo que nós nos permitimos que o outro faça ou deixe de fazer. E aí entra algo maravilhoso, que é essa autonomia. É colocarmos como um único indivíduo de nossas vidas capazes de agregar felicidade ou infelicidade. E isso te dá uma segurança maravilhosa. Você perde o receio do que o outro vai fazer ou deixar de fazer, do que vai acontecer a nível econômico, a nível político, a nível social, porque independente do que aconteça no exterior, você é o universo e você é o Deus desse universo. E é por isso que o Cristo, quando diz, vós sois deuses, aquele D minúsculo traz essa relação para nós. Essa autonomia liberta. Porque a maioria das pessoas são infelizes, inclusive por coisas que ainda nem aconteceram, que é aquele fenômeno chamado pré-ocupação. Nós estamos falando da ocupação, né? A maioria das pessoas estão pré-ocupadas. E aí eu fico pensando, se eu estou pré-ocupado, automaticamente eu não posso estar ocupado com uma coisa útil, porque eu já estou pré-ocupado com algo que virá. E isso vai me trazer ansiedade. Travou, Gustavo.
Bom, o Gustavo trazendo essas reflexões aí, eu espero que ele volte. Para algumas pessoas, eu sei que eu não fico travado, embora eu não consiga ver os comentários aqui. Essa preocupação que ele fala realmente é real. Voltou. Enquanto você para de falar, eu continuo falando, porque para as pessoas eu acho que eu não paro. Ótimo. Beleza. Você está falando da preocupação. Da preocupação. Não, que é isso? The show must go on, né? É isso aí, precisa continuar. Vamos tocar o barco. Mas eu falava da preocupação. Vibremos pela net, é isso aí, Dribo. Preciso da sustentação aqui da internet aqui. Vamos lá, pessoal. Então é isso. Quando a gente se preocupa com o que o outro vai fazer, com o que o outro deixou de fazer, com o que vai acontecer com o país, nós não conseguimos, obviamente, estarmos ocupados de maneira útil, que é aquele conceito de trabalho que os espíritos vão trazer para nós. E isso vai realmente nos obstar a sentirmos em harmonia com a lei do universo, que é a lei do progresso, é a lei do trabalho. E aí, quando a gente fala da lei do trabalho, a gente precisa lembrar uma coisa muito interessante. Quando o Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre o trabalho, e aí eles vão dizer que conforme aumentam as necessidades da sociedade, o homem precisa trabalhar mais e isso gera um desgaste maior. E aí nós vamos entender aqui também que há uma outra, digamos assim, questão importante em mantermos-nos felizes, que é, enquanto estivermos vivendo com o que é útil, com o que é necessário, possivelmente seremos pessoas felizes. E isso é notório. Nós podemos ir a regiões, bairros periféricos, pessoas com dificuldades financeiras, e aí nós vamos observar uma felicidade ali impressionante, chega a impressionar. É muito interessante isso. E às vezes nós conhecemos pessoas milionárias que viajam o mundo, que têm carros importados e que são infelizes. Inclusive, se nós formos perguntar a psiquiatras, psicólogos, eu tenho certeza que a maioria de seus pacientes tem um nível socioeconômico alto. Nós sabemos que os índices de suicídio são maiores em países com níveis socioeconômicos altos, como Inglaterra, Japão, Alemanha, por exemplo. Então, também associar a felicidade à riqueza material, ao bem-estar material, a gente precisa ter esse cuidado. Eu costumo brincar com o pessoal, porque o texto bíblico diz assim, que o homem angariarás o pão com o suor do rosto, para falar da lei da verdade. Só que a gente já não quer mais o pão, a gente quer o pão com uma mussarela, com um presunto defumado italiano, né? E isso vai gerar uma demanda maior para nós. E aí nós vamos começar a ficar estressados, porque vamos precisar trabalhar mais, como os espíritos já diziam lá em 1857, e vamos ter, como um dos itens que você colocou nessa pesquisa, uma pobreza de relacionamento humano. Porque nós vamos começar a ter menos tempo para conviver com esposa, com família, com amigos. E aí a gente vai realmente, naturalmente, se entristecendo. Porque é da natureza humana o contato. Olha como nós estamos felizes aqui, embora o contato virtual. Porque eu costumo dizer isso nos estudos. Gente, nós estamos materialmente distantes, mas psiquicamente estamos conectados. Nossa. Se nós pudéssemos ver, estaria saindo aqui um raio de cada um de nós, entre nossas mentes e nossos corações, e estaríamos unidos por esses fluidos, porque estamos imersos no fluido cósmico universal, que advém de Deus, e vinculado a Deus e aos nossos irmãos. E isso é motivo de nos felicitarmos, de transmitir isso para o outro. Eu acho que é por isso que nós nos sentimos bem, quando podemos lançar sementes de alegria no outro, e também vamos receber, porque a cada um será dado segundo as suas obras, não é verdade? É isso aí, Nelson. Os nossos comentários sobre essa questão. Toca o barco. Bom, primeiramente um abraço aí, várias pessoas entraram depois, nos acompanhando. Realmente para mim tem sido um prazer aqui esses diálogos com o Gustavo ao sábado, a gente tem aprendido muito. Mas você estava falando a respeito que muitas pessoas associam dinheiro à felicidade. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, o dinheiro não compra felicidade, não, manda buscar. Na cabeça dele, a pessoa que tem dinheiro tem tendência a ser mais feliz. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que diz que uma pessoa, para ser feliz, ela precisa ter uma renda de pelo menos 11 mil por mês.
E o estudo ele aponta que para ser feliz o importante não é ser rico, é não ser pobre. Ser pobre que é desgraça, segundo essa pesquisa materialista. Né? E aí, quer dizer, é um contrassenso. Será que a gente não encontraria realmente, se o dinheiro fosse a causa da felicidade, encontraria as pessoas que a gente sabe que são ricas bem, sem problemas? Então, quando a gente começa a fazer essas reflexões, você vê que os males assolam todas as pessoas. O Kierkegaard, filósofo existencialista, ele é pai do existencialismo, ele diz o seguinte, que todos nós vivemos da angústia. Então, a angústia de viver, ela está realmente no fato da gente poder escolher. Como a gente pode escolher, isso gera em nós um sentimento de angústia. Ele faz uma comparação, Gustavo, que eu acho muito interessante. É você no alto de um precipício. Um passo à frente, você se lança no abismo. Um passo atrás, você se salva. O que deixa mais louca a pessoa, na verdade, é exatamente essa angústia, a angústia gerada pela possibilidade dele poder dar o passo e se lançar ali ao abismo. Olha que coisa interessante. Eu parto do princípio que de todos nós, de alguma forma, enfrentamos a nossa angústia de viver de uma forma diferente. E aí, muitos vão canalizar essa energia, às vezes, alguns para o sexo, outros vão canalizar a energia para o trabalho, aquela pessoa que trabalha loucamente, outros vão canalizar a energia para o gasto. Se você observar, o prazer gerado é o mesmo em todos. Gastadores compulsivos já relataram que o gastar é semelhante a um orgasmo. Você vê como é que a relação nossa de prazer está vinculada. Você falava sobre o suicídio. Normalmente o suicida ele não quer abandonar a vida necessariamente. Ele quer abandonar aquela dor, aquele sofrimento que está tirando a sua alegria de viver. Então, por isso é muito importante você colocar as coisas no lugar. Aí a Kátia está falando, a pandemia está aí para mostrar a verdadeira riqueza. Realmente, a pandemia tem feito algo que ela fez o mundo parar de alguma forma. Ela fez com que a gente começasse a repensar os nossos valores. Quantas pessoas tiveram que desacelerar? Quantas pessoas tiveram que lidar com os entes dentro de casa? Porque na vida acelerada que a gente leva, é muito fácil. Eu trabalho o dia inteiro e aí eu não tenho muito que me relacionar, eu tenho que dormir quando eu chego em casa, a convivência é mínima. E agora quando a gente passa a ter que viver mais? A lidar com o chato interno alheio? Quando a gente tem que enfrentar os problemas que muitas vezes nós fugimos. Poderia dizer que a pandemia ela trouxe para a gente reflexões em todos os campos. E ela está pedindo para a gente, para que a gente a decifre. Deixa eu fazer fala, meu amigo, tudo bem, Luiz? Deixa eu fazer aqui um merchandise. Nós lançaremos no dia 11 de julho o canal Gnote Ceuto, que é um canal novo que nós estamos criando, eu com uma equipe, a respeito de reflexões filosóficas trazidas para o cotidiano. E o primeiro vai ser frente a frente com a pandemia. E a gente faz uma relação com o pensamento de Kierkegaard e o mito o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. E a gente está preparando em equipe essas reflexões para fazer com que a gente pense como a situação pode ser boa a nosso favor. Então, um convite, eu conto com vocês aí, participando depois desse canal. E aí eu volto a essas reflexões. É um momento de aprendizado. Nós vamos nos revoltar, nós vamos brigar contra o governo, nós vamos jogar a culpa da nossa raiva para as pessoas que estão indo para a rua sem máscara, ou nós vamos perguntar o que eu devo aprender com isso? Vai lá, Gustavo. A Rose fez um comentário aqui que eu achei muito pertinente, é por isso que nós sempre pedimos, comentem, por favor, né? Não tem muita pauta esse bate-papo, a ideia é exatamente essa, seja uma conversa de amigos, um diálogo, né? E é legal quando a gente busca entender o conceito do termo diálogo, né? Di, que é dois ou mais, e logos, que é conhecimento. Então, o diálogo nada mais é que aprendemos algo no encontro de duas ou mais pessoas. Nós estamos dialogando. Não só eu e o Nelson, mas vocês também. Então, por favor, são todos convidados. E a Rose escreveu algo aí muito interessante. Ela diz assim, o que me aflige não é bem as questões materiais,
mas é o sofrimento daquelas pessoas que eu amo e eu não consigo fazer muita coisa para ajudá-las, né? Isso é muito interessante, primeiro porque já denota uma característica. O Gustavo travou, de novo. Só no Face, né? Eu não sei tirar. Bom, gente, aqui o Gustavo travou aí. Eu vou ver ali alguns comentários. Eu peço desculpa, não dá para acompanhar os comentários, fazer a transmissão, eu conversar. Ainda sou neófito nisso. Estou tentando. Vai lá, Gustavo. Porque eu estou tentando ler os comentários para falar aqui o que o pessoal está participando. Vai lá, continue. Ainda bem, estão participando bastante, né? É isso aí. Mas nós falávamos em relação à virtude que percebemos, por exemplo, na Rose, quando ela, né, tem compaixão. Porque ela diz, não é a questão material que me aflige, que me deixa entristecida, mas é o sofrimento das pessoas que eu amo, que eu gosto, e eu me sinto incapaz de ajudá-las. E olha como isso é interessante. Vamos parar para pensar. Embora nós devamos ter compaixão, isso não deve ser motivo para nos infelicitar. Nós aprendemos com os espíritos superiores que Jesus, ele é o paradigma, o modelo de perfeição, não é? É a questão 625 lá do Livro dos Espíritos. Será que Jesus não se compadece do sofrimento humano? É óbvio que sim. Mas isso o deixa triste? Óbvio que não. Então nós precisamos lembrar disso. Tem aquela clássica história, né, do livro A Vida Escreve, que Eurípides Barçanufo, ele emancipa-se, e aí ele se vê numa região espiritual maravilhosa, linda. E aí ele vê ao longe um homem assentado. E ele se sente atraído para aquela figura de um magnetismo enorme. E ele é levado àquela figura. Quando ele chega a uma determinada distância, ele não consegue ficar de pé e cai de joelhos. Quando ele ajoelha-se e observa a face daquele homem, era Jesus. E Jesus chorava. E então ele sente-se constrangido, surpreso ao mesmo tempo, e questiona: mestre, por que choras? Choras por aqueles que matam? Chora por aqueles que estão promovendo mal na terra? E aí faz alguns questionamentos, mas encurtando o conto, Jesus responde: não, meu irmão, não choro por estes, mas choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Então, Rose, veja que o Cristo, ele se compadece do sofrimento, mas é o sofrimento espiritual. É um sofrimento daquela alma que não está de verdade aproveitando a oportunidade da evolução. Então é importante vermos que às vezes o sofrimento das pessoas que amamos, ela é necessária. Vou dar um exemplo aqui de origem ortopédica, fisiológica, permitam-me, como analogia. Então eu me lembro muito bem do Aleph, meu filho mais velho, né? Quando ele tinha aproximadamente 5, 6 aninhos, ele começou a sentir muitas dores na perna, a ponto de não conseguir ficar de pé. Nossa, aquilo, meu coração doía, né? Porque o pai ou a mãe sofre com a dor do filho. E nós levamos ao ortopedista, preocupadíssimo, será que meu filho vai andar? Meu Deus, vai ficar paralítico? Porque a gente é assim, a gente às vezes ainda não sabe amar na medida certa, e isso gera dor. E aí chegamos no ortopedista e ele falou: pai, fica tranquilo, pai. Isso aí é só a epífise distal que está aumentando e ele está crescendo. E crescer dói. E na hora eu fiz essa analogia, né, da evolução espiritual. Emmanuel deixa isso claro, olha, evoluir dói. Muitas vezes às custas de sangue, de suor e de lágrimas. Então, Rose e companheiros que às vezes até estão bem, mas os companheiros estão sofrendo, às vezes um pai, uma mãe em sofrimento, é oportunidade para essa pessoa crescer, evoluir. Então, dê suporte, seja aquele sirineu, ajude a carregar a cruz, mas a cruz é dela, e é uma oportunidade. E muito mais do que querer tirar aquela circunstância, ajude ela a sobrepujar a circunstância, porque isso vai criar um calejamento espiritual, vai poder criar nela uma oportunidade de enfrentar desafios maiores ou evoluir mais, porque é inerente ao processo evolutivo.
Então, só para colaborar com a colocação da Rose, dor de crescimento, é isso mesmo. Você vê que o corpo humano, ele já demonstra as leis espirituais. Uma coisa se mostra na outra. Então, nesse momento, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui conhecem pessoas que estão em sofrimento, às vezes maior até do que a nossa. Ajudem essas pessoas, sejam sirineus, mas primeiro, entendam, não cabe a nós retirar essa cruz e nem carregar o tempo todo para eles, e cabe a nós voltar naquilo que o Nelson falou no início, crer em Deus, confiar num Pai soberanamente bom e justo, e que essa pessoa não está desamparada. E ainda que ela não queira ajuda, nós podemos ajudá-la, mesmo que ela não queira, através de preces, através de exortações, através de bons conselhos, lançando sementes a elas. Então vamos ficar atentos nisso. Não soframos por isso. Porque se você sofre, você irradia sofrimento, melancolia. No fundo, isso é insegurança da justiça divina. E você passa isso para aquela pessoa. É quando você visita uma pessoa no hospital, chega lá, tadinha, meu Deus do céu. Aquela pessoa se sente constrangida. E se você chega lá bem, de bem com a vida, a pessoa pode estar ali, ó, prestes a desencarnar. E aí, meu irmão, mas que maravilha, que cara boa, que coisa boa. Vamos que vamos, aconteça o que acontecer. Eu costumo brincar com o pessoal. Olha, você vai sobreviver com ou sem corpo. Não preocupa com isso. O importante é sobreviver e bem. É isso que é importante. Nelsinho, toca o barco. Espero ter sido útil, Rose. Não, com certeza. Olha, essas reflexões foram ótimas. Aí eu também aproveitei para ler os comentários. Um abraço aos nossos amigos que estão acompanhando também pelo Face. Eu primeiro quero responder a Amanda Zacchini, que ela primeiro falou que nós dois somos os dois palestrantes que ela mais gosta. Primeiro de elogio, depois ela fala que não deve ser fácil viver comigo, né? Pô, primeiro beijo, depois chuta. E a Adriele falou que a alegria não cabe em mim. Na verdade, isso é hiperatividade, que eu chamo. Estou muito agitado. Brincadeira à parte. Para a gente fazer essas reflexões com vocês, eu gostaria de evocar Kardec, que nas obras básicas ele coloca, os espíritos falam para ele, né, que a duração do sofrimento se baseia no tempo necessário que se melhore. Então, se nós queremos viver estágios de alegria maior nas nossas vidas, é preciso a gente aprender. Aprendeu, a lição acaba, você vai para a etapa seguinte. Sempre. Isso é interessante porque tem a ver com a nossa maturidade. Olha, a criança que não entende o que o pai está fazendo é que reclama, que faz pirraça, que fala ao João Pedro, claro que não é fácil, João Pedro é meu filho, que me acompanha e ainda me entrega aqui nas redes sociais. Então, assim, eles não entendem muitas vezes os nossos motivos, entendeu? Os nossos motivos de impulsioná-los, de cobrar. É um papel chato, mas necessário. Então, assim, o que a gente não pode ser é neutro, frio. Está lá no Apocalipse, né, que o anjo diz, né, ser quente ou frio, se é morno, eu te vomito. Então a nossa ideia é exatamente trazer essa força de nos posicionar em favor do bem e de modificar as nossas vidas. Sempre vai ser uma escolha. Eu peço licença, Gustavo, espero que o Instagram não nos corte, uma historinha rápida, que eu não contei história nenhuma hoje ainda, né? Chamado Frio que Veio de Dentro. Um grupo de pessoas, eles estavam atravessando determinada região e teve ali uma grande tempestade e tal, e eles se esconderam numa caverna, eram 6 pessoas. E essas pessoas ali, cada uma tinha, se apresenta na história, com um feixe de lenha, abraçada ao feixe de lenha. Estavam em volta de uma fogueira acesa, e é lógico que para aquela fogueira, eles que estavam ali presos naquela caverna, eles precisavam alimentar aquela fogueira para que o frio não os congelasse, não os matasse. E o primeiro deles era um homem que era racista. E ele então, observando no grupo que estava ali, havia um negro. E ele então dizia consigo mesmo, eu dar a minha lenha para um negro? Jamais! Se der bobeira, ele ainda vai usá-la contra mim, pensava ele, né? Aí, outro, observando o grupo, era um rico avarento. Ele estava na região para cobrar uma dívida. Ele era um homem da montanha, era pobre, mas ele queria fazer lucro com a lenha que ele tinha. E ele jamais ia compartilhar a lenha dele com aquele bando de preguiçosos. O terceiro homem era o negro. O negro, cheio de ira, de ressentimento contra a vida,
tinha um pensamento muito prático. Ele falou, eu vou guardar essa lenha, porque talvez eu tenha que me defender desses brancos que sempre oprimiram o meu povo. O quarto homem era o homem da montanha. Né? Ele conhecia mais do que os outros, os caminhos, os perigos, e ele então começava a pensar, vai que a gente fica preso aqui mais tempo, eu vou guardar minha lenha, não vou compartilhar não, que pode ser que a gente precise dela no futuro. O quinto homem era o sonhador. Ele olhava ali para a fogueira, mas a cabeça dele estava lá no mundo da lua. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo em torno dele. E o sexto homem, que tinha vincos na testa, as mãos calejadas, era uma vida de trabalho, ele tinha um raciocínio prático. Essa lenha é minha, eu não vou dar para ninguém. No outro dia, os socorristas conseguiram atingir aquela caverna onde os homens estavam presos. E encontraram 6 corpos em volta de uma fogueira apagada. Todos eles tinham a lenha abraçada contra o peito. E aí, um dos socorristas disse assim, o que matou esses homens foi o frio. E aí, o chefe da equipe respondeu, realmente, o que matou esses homens foi o frio, mas não o frio de fora, o frio que veio de dentro. Talvez, se a gente puder repensar aqui o nosso comportamento, a maior dificuldade em que a gente viva em relação à alegria está em pensar apenas em nós. É impossível ser feliz, é impossível viver em paz, num mundo melhor, se a gente não se tornar melhor para esse mundo. Entender que todos nós estamos em busca do mesmo Deus, em estágios diferentes, é lógico, em condições diferentes, mas todos em busca. E em algum momento o despertar vai acontecer. Se nós já despertamos, nos compete pegar pelas mãos e ajudar esses irmãos que estão na retaguarda, assim como os fazem os benfeitores para conosco. Se a felicidade não é desse mundo, nós temos o dever de, pelo menos, gerar mais momentos de alegria. Por isso, falar de alegria nesse momento tão caótico. Dizem os espíritos que existe uma fórmula da felicidade. A felicidade, para nós espíritas, ela se baseia numa fórmula. F de felicidade é igual PN mais CT mais FF. Guardem a fórmula. F é igual a PN mais CT mais FF. Isso é a soma de razão e fé. PN, né, a felicidade é igual a posse do necessário, mais CT, consciência tranquila, mais FF, fé no futuro. Se tivermos a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, ninguém nos segura. Vamos explodir de felicidade em tudo que a vida nos apresentar. E não seremos os sofredores a nos lamentar do que a vida nos deu. Se ela nos deu limão, nós vamos fazer uma limonada, como diz o ditado. Passo para você, meu amigo. E é muito legal, você citou algo importante, e eu vejo alguns comentários aqui. Falar de religiosidade, falar do evangelho, falar de doutrina espírita, com alegria. As pessoas têm uma ideia equivocada de que os religiosos são pessoas tristes, são pessoas, né, constritas, e nós precisamos compreender que, se de fato eu estou entendendo a mensagem de Jesus, eu estou, no mínimo, me esforçando para ser feliz. Eu estou, no mínimo, fazendo o possível para tornar as pessoas felizes, caso elas aceitem a nossa dádiva. Levar o evangelho a toda a gente com alegria é uma característica. As pessoas, às vezes, fixam, né, em momentos de dificuldade, de sofrimento, mas existiram muitos momentos de convivência, de felicidade entre Jesus e os apóstolos. Veja-se aquela fotografia clássica de Allan Kardec, e acha-se que ele era um indivíduo sisudo, e os seus biógrafos vão mostrar claramente que ele gostava de anedotas, que ele subia nos pés e apanhava frutas, que ele brincava. É uma característica do cristão, é uma característica do espírito que está buscando progredir, estar feliz, porque ele está em harmonia com a lei divina, que é onde a nossa consciência está inscrita, onde a lei está inscrita. E aí a consciência tranquila, dentro dessa fórmula que você trouxe, implica exatamente isso. O trabalho com Jesus, o trabalho com Cristo só pode promover alegria.
E aí é triste observar pessoas que dizem assim, eu comecei a frequentar o centro espírita, ou a trabalhar no bem, ou fazer isso, aquilo, a minha vida começou a virar do avesso. Não, meu amigo, essa é a melhor oportunidade que você tem para enfrentar dificuldades que aconteceriam, porque a lei divina aguardou o momento que você estava forte o suficiente e com conhecimento suficiente para vencer isto. Falar do Cristo tem que ser feito com alegria. Nós estamos felizes por falar de Jesus, porque ele mesmo inicia sua missão no Sermão do Monte, dizendo: bem-aventurados sejam, bem-aventurados sejam. E por diversas vezes repete. E o que é ser bem-aventurado? É feliz seja. E ele nos dá o recado, ele nos dá essa ordem: seja feliz. Mas você será feliz quando for humilde, você será feliz quando estiver em paz com a consciência, você será feliz quando ajudar o próximo, quando amar a Deus, quando amar o próximo. Então esse é o recado do Cristo. Esse, na verdade, deve ser o objetivo de um cristão. Aquela visão de um cristão conscrito, sisudo, cara fechada, significa que ele ainda não entendeu o cântico de alegria que é o Evangelho. Nós precisamos refletir isso. Muitas vezes nós vamos às casas espíritas, aí as pessoas dizem assim: poxa, Gustavo, bom ver alguém falar de espiritismo sorrindo, com alegria, né? Porque parece que eu acho que o Nelson já ouviu isso bastante também. Criou-se esse paradigma de que ser sério é fechar a cara, falar como alguém bravo, né? E aí eu vou recordar o livro dos médiuns, quando os espíritos vão nos alertar o seguinte: seriedade não é ter o rosto sisudo, porque muitas dessas pessoas têm a face constrita, mas o coração também. O importante é ter o coração feliz. E aí o que nós vamos irradiar vai ser simplesmente o que vem do coração, já dizia Jesus. Então, bom, e acho que é por isso que funciona, acho que é por isso que as pessoas se sentem bem, acho que por isso nós nos sentimos bem. Estamos felizes em servir com Jesus, estamos felizes, embora os parcos recursos que eu tenho, eu falo pelo menos por mim, mas todos esses parcos recursos são ofertados aos irmãos que fazem a caridade de nos ouvir e de nos acompanhar a cada sábado. E é por isso que eu agradeço a você, Nelson, pela companhia, pela parceria e por essa, digamos assim, essa fraternidade que se une aqui. Eu vejo aqui aproximadamente 70 pessoas toda semana irradiando alegria, irradiando felicidade. Quantos chegam aqui com muitas dificuldades e esquecem um pouquinho de suas dificuldades? É por isso que eu agradeço, devolvo a você, devemos estar nos momentos finais. Exatamente. Despedindo dos nossos irmãos, agradecendo a todos e aguardando a todos, caso queiram, o nosso próximo encontro. Meu irmão, é contigo, toca o barco. Gustavo, ótimo, você tem alegrado as tardes de sábado, e muita gente falando isso também, porque é muito bom te ouvir, muito bom a gente poder refletir junto. Eu agradeço de coração as pessoas que nos acompanharam, vou aproveitar aí para divulgar, esse é o nosso terceiro encontro, né? Estão disponíveis os outros dois para quem não viu, tanto no Facebook quanto no YouTube, lá na minha página, Nel Xavier Educador. Faltam 20 segundos. Que Jesus ilumine a cada um de nós, dê uma semana abençoada.